Ainda bem que você clicou nessa leitura, Ariana. Ainda bem. Porque essas situações aqui, elas estão nubladas, mas elas serão escancaradas a ponto de realmente colocar medo em você. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vinda, Ariana, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Essa leitura você já sabe que é uma leitura atemporal, intuitiva, generalizada, que não ressoa com todo mundo, né? Na energia de Áries, tá? É uma leitura que tem uma duração de até 3 meses, então aquilo que você ouvir aqui pode fazer muito sentido aqui agora ou pode fazer sentido daqui a um tempo. Então, aproveite as oportunidades que a espiritualidade vai te trazer para você. Tá? A gente vai iniciar vendo uma energia geral para você, depois vamos falar de pontos específicos, trazer conselhos, tudo isso para que você entenda e possa tomar algumas decisões, entender qual é o momento que você está na sua vida e você seguir adiante. Tem momentos que a gente fica com a vida bastante balançada, né? Parece que acontece tudo ao mesmo tempo. E eu quero dizer para você que realmente estou organizando ainda a minha casa. O cenário não está pronto por conta disso, porque eu me mudei. Tem algumas pessoas me cobrando, né, mandando mensagem pelo WhatsApp. Então vou dar esse recadinho para todos os signos, para as pessoas entenderem, né? Por que está difícil? Porque eu trabalho fora, eu não sou 100% só YouTube, né? Eu trabalho fora, eu sou modelista industrial, eu sou designer de moda. Eu faço as consultas particulares, eu tenho um horário do dia muito específico para fazer essas consultas que sempre são à tarde, né? Então, assim, tem algumas regras para agendar a consulta, então tenha cuidado com os golpes, Tem um monte de gente me copiando, um monte de gente clonando aí meus vídeos, né? Então tenha cuidado para você não cair no conto do vigário, tá? Eu adiei muito esse bate-papo com vocês, mas eu acho que é importante eu me posicionar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente recebe algumas críticas descabidas, né? Algumas pessoas ficam ligando pro celular da gente. O meu telefone, aqui, eu até trouxe aqui, ó. Esse é o telefone que eu saio de casa. O outro telefone é o telefone que fica para atendimento, aquela coisa toda, porque eu tenho que manter o sigilo das pessoas que me seguem, tá? Então, dito tudo isso, eu conto com a colaboração de vocês, com a compreensão, porque eu não sou perfeita, né? Quem dera a Deus eu pudesse ser o povo para abraçar tudo, mas eu não consigo, tá bom, gente? Então agora, como sempre, eu peço ajuda da espiritualidade para a gente iniciar a nossa leitura. Eu vou pedir para que você descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos, né? Saber também que o sucesso incomoda, né? A cigana pediu para eu falar isso, tá? Então o seu sucesso incomoda, o meu sucesso incomoda, mas brilha, estrela, brilha. O que importa é brilhar, tá? Então descruze as pernas, os braços, feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus uma ajuda, tá bom? Oremos. Pai, eu sei que nesse momento o Senhor deve estar prestando atenção em várias orações, mas inclina o seu ouvido para escutar também a minha, para pedir pelos arianos, para pedir pelas pessoas que estão nos seguindo, verdade, progresso, sucesso. A vida inteira a gente tem objetivos que precisam ser alcançados, a gente tem situações que precisam ser analisadas. Por isso, Pai, seja o consolador, seja aquele que realmente estende a mão amiga e o ombro para cada pessoa que está precisando. Principalmente para esse ariano, que eu estou me conectando aqui agora por meio dessa oração, que ele possa entender aqui palavras e direcionamentos afáveis, ele possa sentir a mão protetora do Senhor sobre a cabeça dele e conseguir realmente afastar as pessoas indesejáveis, as pessoas más, aquelas pessoas que só têm desejo de tirar aquilo que é nosso. Que essas pessoas realmente fiquem bem longe de cada um de nós. Pai, eu agradeço todas as coisas e a pedido do seu Espírito Santo e seguindo a orientação do seu Filho Jesus, eu vou sempre bater, porque uma porta sempre se abrirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém?
Eu agradeço o anjo da guarda de Áries, eu agradeço essa força que eu estou sentindo aqui nesse momento, porque eu sou luz, eu sou abençoado e tudo vem na minha direção. Axé, axé, axé. Assim seja, assim é e assim será. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de Áries. Ariano, vamos ver qual é a energia que está influenciando você? Vamos ver a energia que está se motivando você, o seu coração. Vamos ver o que está na sua aura, no seu campo energético. Vamos iniciar a sua leitura. A cigana está pedindo para mostrar as cartas de corte, ó. Cavaleiro de paus, ansiedade, né? Aquela coisa assim, eu necessito parar com esse negócio de dar 5 passos para trás e 1 para frente. Eu preciso resolver certas situações no meu caminho. Aqui a carta do 8 de ouros, excesso de trabalho, né? Excesso, poxa, eu estou me esforçando tanto e cadê os resultados? E 7 de espadas. Ó, essa aqui é uma carta muito difícil. É uma carta que me fala de um desânimo diante das quedas da vida. É assim que você tá? Nesse momento é assim que você se encontra, aquela pessoa que tá, nossa, angustiada, né? Com o coração apertado. Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar no seu caminho. Essa é a energia que você está vivendo nesse momento. Aquela angústia de não saber o que fazer, né? Preocupado com as situações à volta, os boletos chegam, né? As contas chegam, as más respostas chegam e os resultados, cadê? Né? Carta do 9 de paus. Ó. Então ela inicia a sua leitura mostrando para você a força de vontade e o desejo que você está tendo. Você está tendo muita garra, né? Você está tendo muita garra e você já está cansado disso. O 9 de ouros me fala do brio, me fala do orgulho, de lutar para manter a cabeça erguida, de manter-se em pé, a espreita, né? É se defendendo daquilo que está à espreita, daquilo que pode te atacar a qualquer momento. E isso dá um desgaste muito grande. Né? Isso dá uma sensação assim de desconforto. É como se você estivesse vestindo uma roupa que não cabe em você. É como se você estivesse indo em busca de algo que não é para você. Às vezes você percebe isso, né? Às vezes você tem que se convencer de que você está no caminho certo. Ou você se convence que você está no caminho certo, ou você desiste. Você desiste. Você muitas vezes, você quase desistiu. Se você não tivesse passado por isso, essa carta não teria saído daqui. Essa carta é aquela carta de que assim, ó, vão ter que me engolir, porque eu cheguei até aqui. Não vão tirar o meu lugar, não vão tirar o meu posto, não vão sentar na minha cadeira à toa. Não é isso que eu quero. Eu não vou desistir agora. Eu não vou permitir que alguém colha o resultado no meu lugar. Interessante essa colocação aqui, tá? Interessantíssimo. E aqui o 8 de copas, ó. O que essa carta me fala? Me fala que você está virando as costas para uma situação que você está cansado de se defender. Que você não aguenta mais. Que você vai se afastar de algo que você vê que não está te dando mais resultados. Né? E isso aqui vai te causar um susto muito grande. Isso aqui vai te causar um susto muito grande porque não tem como você correr disso. Isso vai alcançar você e vai bater na sua porta. Essa sensação de que para o mundo é o que eu quero descer, tá? E não é só a sensação, é algo real que a cigana tá falando para você, ó. Cavaleiro de espadas. Aqui o cavaleiro de espadas é o seu intelecto atraindo essa mudança. É que você vai sentar para fazer as contas das suas perdas reais e das suas conquistas imaginárias. Interessante isso, né? Das suas perdas reais e das suas conquistas imaginárias. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter um resultado que você vai te assustar. Esse resultado vai te assustar. Porque você tem se auto-enganado até aqui, indo em busca de resultados fictícios, de sonhos irreais,
daquilo que você acreditou ou fizeram você acreditar que era real, mas que na realidade não é. Na realidade, você está sendo usado, você está sendo manipulado, você está sendo extorquido de uma força, de uma energia, de uma possibilidade de sucesso, que no fundo não querem permitir, não querem deixar que você cresça. Você já está começando a se dar conta disso? Digita aqui nos comentários se você já está ou não se dando conta disso. Digita assim, poxa, sabe que é exatamente isso que eu estou percebendo atualmente? Eu estou percebendo que eu estou sendo manipulado, eu estou percebendo que tem alguma coisa estranha que me faz avançar um passo, mas retroceder 5. É como se eu criasse aquele papagaio, né? Eu criasse aquele evento, eu criasse aquela estratégia e que não desse nada. Por que que nunca dá em nada? Porque você está investindo no lugar errado. Você está tendo um desvio energético daquilo que você realmente poderia ter. É como se fosse uma autossabotagem, mas é muito mais do que uma autossabotagem. Porque a autossabotagem ela é difícil da gente consertar, porque é uma crença limitante que a gente adota, que a gente começa a acreditar, que a gente começa a entender como sendo uma verdade, a gente baseia a verdade da gente nisso. Só que é irreal, só que não é verdadeiro. E aí é nesse momento que a gente se dá conta que a gente precisa mudar. Essa mudança é difícil, dolorosa, trabalhosa, porque às vezes a gente já avançou até aqui, né? E para consertar a gente tem que justamente retroceder os 5 passos para recomeçar de novo. O que acontece é que você anda os 5 passos, você anda um passo para frente, retrocede os 5 passos, e o próximo passo que você dá é exatamente igual ao passo anterior. Então a espiritualidade está fazendo você retroceder. E isso é assustador. Isso é assustador. Porque você está com a sensação de que você está preso a uma situação que não tem fim. Tá vendo aqui? Você está se defendendo, mas isso não termina. Então, o que a cigana está falando aqui? Você precisa ter a coragem, Cavaleiro de Espadas, você precisa ter a coragem de estabelecer o fim disso. Mas o fim disso precisa ser estabelecido primeiro dentro de você. E por que isso é difícil? Por quê? Porque disso vai depender você entender que até aqui você esteve errado. E a mera ideia de estar errado para você é assustador. É assustador, porque você é uma pessoa que trabalha na energia do fogo, que foi o Cavaleiro de Paus que chegou aqui, desculpa. É o Cavaleiro de Paus que foi a carta, né? A primeira carta que a gente virou. Me falando de quê? De uma extrema ansiedade, um galopar, né, incessante, talvez não medindo exatamente os esforços como precisam ser medidos, talvez não vendo as situações como elas precisam ser vistas e não entendendo a capacidade de chegar aonde você precisa chegar. Então existe aqui uma falta de equilíbrio assustadora que simplesmente precisa ser resolvida. Mas resolvida no teu campo das ideias, tá? Você tem buscado muitas coisas supérfluas que têm embananado a sua mente, que têm nublado a sua mente. E isso não vem de você. Isso não vem de você. Isso vem de uma crença de que você precisa perpetuar uma questão familiar, ou de que você precisa dar continuidade ao legado do seu pai ou da sua mãe, ou que você tem que construir um legado próprio. E aí você está indo com muita ansiedade, com muita impulsividade, e você está se enrolando. E você está se enrolando, você está se afundando.
E é onde você precisa realmente resolver essas questões. Ó, a carta do louco. Tá? A carta do louco aqui me fala de quê? De desprendimento. De desprendimento. Me fala, as pessoas gostam muito de falar, é uma nova jornada, é um novo início, que você vai começar do zero. Olha, nem sempre começar do zero é ruim, porque você vai ter a chance de refazer as situações, né? De realmente reestruturar as coisas. Esse 8 de copas e a carta do louco me fala exatamente isso. Você virando as costas para um padrão e uma situação que precisa se encerrar. Porque olha só, caiu o primeiro 9 de paus, que é uma carta que me fala que você está lutando de uma forma que você já não aguenta mais. Tá? Você tem medo de tudo, até da sua sombra. E aqui o 8 de copas, que me fala de uma decepção tão grande, não tenho mais o que esperar dessa situação. Eu não tenho mais o que viver aqui, né? Então eu vou me levantar e criar uma nova estratégia para seguir adiante. E diante dessa nova estratégia, você vê que você tem que iniciar do zero. A carta 0 aqui, a carta do louco. Então aí o que a espiritualidade está dizendo para você nesse momento? Está dizendo assim para você: refaça os seus planos. Refaça os seus planos. Isso aqui vai bater na sua porta. Tá? O mais rápido do que você imagina. O mês não termina sem você rever isso aqui. O mês não termina sem você se dar conta de como esse seu medo, essa sua insegurança, isso que está assustando você, na realidade é apenas um pensamento que você não está conseguindo dominar, né? Que você não está conseguindo agir de acordo com aquilo que você quer. E o 10 de ouros, ó. Tá? O que a cigana está falando? Que aquilo que você está indo em busca, aquilo que você deseja, que você quer materializar, está muito mais perto do que você imagina. Basta um ajuste na direção daquilo que você quer. Por quê? Porque você está indo por esse caminho aqui e a sua felicidade e a sua riqueza está aqui. Então você tem que dar ré e ajustar o caminho, né? Da raiva, muita. Uma vez eu tive que andar 7 quilômetros para fazer um retorno. Porque eu me perdi e eu sou a rainha disso, né? Sou a rainha disso. Então aí eu me perdi, tive que andar 7 quilômetros para pegar o retorno. Aí andar mais 7 quilômetros de novo para entrar onde eu tinha que estar. Então eu atrasei minha vida há quanto tempo? Ou que distância? 14 quilômetros. 14 quilômetros. Então isso me custou tempo, isso me custou combustível, isso custou minha raiva, né? Porque eu fico com raiva. Então o que eu comecei a prestar atenção? No GPS. Eu comecei a prestar atenção não naquilo que eu acho, eu vou ter que andar até ali, não vou ter que andar até aqui para lá. Não. Aqui é a virada, né? Não, eu não vou construir um caminho, eu vou seguir o caminho que já está me dando aqui. Então aqui existe muito uma coisa de você dar continuidade naquilo que está te dando sucesso. Porque tem coisas que dão sucesso na sua vida, senão você não teria saído aqui com o Cavaleiro de Espadas e o 10 de ouros. Tá vendo? São questões que você precisa analisar. Então vamos embora lá. Vamos parar para pensar no que deu certo. E vamos entender o que não está dando certo na minha vida. Porque aqui é que eu vou encontrar a checklist perfeita. A gente tem que... Uma vez eu conversando com uma pombagira, ela foi muito engraçada, né? Tem umas pombagiras que têm assim, um senso de humor bem legal. É legal conversar com elas, são espíritos evoluídos. Não tem nada a ver com esse negócio de prostituição que algumas pessoas falam, né? São espíritos assim, muito vividos, espíritos que passaram por muitas situações difíceis e podem realmente nos ajudar. Então ela virou para mim e falou assim: olha, moça, a senhora tem um coração muito bom, né? Só que a senhora tem que ter uma distância entre o seu coração e o seu bolso. Eu tive que rir, né? Tive que rir. Porque o que ela quis dizer? Que eu tenho um coração muito bom, eu sinto pena de todo mundo, quero ajudar todo mundo, e eu tinha que aprender a dizer não. Eu tinha que aprender a dizer não. Então,
Trazendo isso para você, Áries, para o que você tem que dizer não nesse momento? Para quem? Quais pessoas? Ai, meu óculos está aqui me atrapalhando para dar trânsito. Para quem? Para que pessoas? Que situações? É tudo uma questão de equilíbrio. Tá faltando o equilíbrio. Aqui, olha, a carta do louco com a carta do 10 de ouros me fala de alguém que pode estar usando de uma forma desequilibrada, louca mesmo, os seus recursos financeiros. Seu cartão de crédito está gravado no iFood de alguém? Seu cartão de crédito está gravado no aplicativo de alguém? No aplicativo de transporte de alguém? Né? Seu cartão de crédito, você deu a senha para alguém, você agora encaixou. Você compartilhou a sua senha com alguém? Porque isso quer dizer, o que a cigana está dizendo? São os riscos que você assume financeiramente. São as berlindas que você coloca, são as sinucas de bico que você coloca. Claro que isso aqui é uma leitura generalizada. Claro que isso aqui é uma leitura generalizada, você precisa adaptar essa questão aí à sua realidade. Alane, eu nunca compartilhei minha senha com ninguém, mas pode ser que você abra as portas da sua casa para pessoas indevidas, que entram na sua casa, almoçam, lancham, jantam. A cigana está falando de questões assim, bem domésticas, bem coloquiais, porque é justamente aonde você se sabota. É onde você se sabota, tá? Então essa conversa aqui, essa leitura, ela está trazendo um direcionamento para você, trazendo à tona a você que você não pode passar para o mês de março assim. Eu vou botar até na questão da leitura, né? De hoje até o início de março, vou botar assim. Por quê? Porque você precisa entender que você precisa ter urgência do tempo. Tá conseguindo entender, Áries? Essa questão de você dar 5 passos para frente, 1 para trás, de como às vezes você não foca naquilo que vai te trazer o resultado certo, que você fica atirando para todos os lados. E cuidado com as pessoas que você ajuda. Ó, 9 de ouros, 10 de ouros e 9 de ouros, nossa. Isso aqui tá vendo? É um retrocesso. Você estava no 10, passou para o 9. A queda não foi muita, mas você tem que ter cuidado. Ó, carta dos amantes, são as escolhas que você faz, as decisões que você faz, as afirmações que você faz, os decretos que você faz. Então essa leitura aqui é uma leitura de condução, é uma leitura que vai movimentar teu estilo de vida, aquilo que você realmente quer dentro de você, ou não, né? Eu sei que nesse momento aqui muitas pessoas já devem ter saído da leitura, porque as pessoas, elas não gostam de que se toque na ferida delas, né? Eu não gosto que toque na minha. Eu tenho uma filha que diz que a verdade ofende, né? Então, assim, a gente fica ofendido, mas saber da verdade, saber qual é a nossa dificuldade, nos cura, nos tira daquele lugar de escuridão, aonde a gente só tem decepção e problema. Só tem decepção e problema aqui, ó. Tá vendo? Você tem lidado com pessoas que têm tirado proveito o tempo inteiro de você e tirado proveito da sua inteligência. Então, eu sinto você assim, não, eu vou dar uma de louco, vou chutar o balde e vou viver um outro tipo de vida. Então, como é que eu vou viver esse outro tipo de vida? Eu vejo aqui você se separando, eu vejo aqui você se mudando de trabalho, eu vejo aqui você encontrando uma resposta para você. A resposta, na realidade, está muito clara na sua frente. Muito clara. Né? A carta do louco com a carta dos amantes. Olha aqui.
É escolher, é decidir, tomar uma decisão consciente de encerrar da sua vida aquilo que não está dando resultado e investir naquilo que está dando resultado. Parece óbvio, né? Mas não é. Não é óbvio. Porque a gente tem a sensação de que aquilo que a gente tem familiaridade é o que é correto. A gente tem a sensação de que aquilo que nós estamos acostumados a fazer não tem que mudar. Quando na realidade a gente tem que mudar todo dia a maneira que a gente faz as coisas. Existem beabás que precisam ser consertados. Né? É como se você precisasse aprender uma nova língua, um novo alfabeto, para que você possa chegar exatamente onde você quer chegar. Entendeu? Aqui a carta da lua, a carta da ilusão, a carta do signo de peixes, né? É aquela carta onde você está sendo conduzido e levado pelas suas sombras, por aquilo que não tem nada para te acrescentar, ou mais do mesmo. As repetições insensatas da vida, né? E você tá engolindo isso. Então está na hora de você se permitir que isso se dissipa, né? Permitir que você entenda a vida de uma outra forma. A espiritualidade está puxando sua orelha? Não. A espiritualidade está vendo a sua inocência, porque a carta do louco, ela representa a inocência. Está vendo que ele está com os olhos fechados? Representa a inocência de quem não tem experiência, entendeu? A inocência de quem não tem a maldade, não tem a malícia das pessoas que estão ao seu redor. Aquela coisa assim do caramba, né? Eu não estou vendo nada demais nisso. Aí você segue adiante e se estrepa, né? Então tem que ter aqui, perceber que nessas situações de vida que você está vivendo, existem muito mais coisas escondidas do que você imagina. Existem mais coisas escondidas do que você acha que pode ter, né? É como se você tivesse tendo que pagar uma multa ou tivesse que pagar uma compra casada que você fez, onde tinha várias coisas embutidas, né? Era um combo que se você não comprasse tudo junto, você não podia comprar aquilo que você precisava, né? Isso até, o Código do Consumidor até proíbe isso hoje em dia, mas antigamente era normal, isso, antigamente era normal. Então, é a manipulação e a dominação, tem um outro nome, é o cartel, né? É um cartel, uma situação assim muito selada, que faz você se perguntar onde você vai chegar com tudo isso. Entendeu? Então aqui você vai ter que desmembrar as situações, você vai ter que esfarelar as situações, porque está tudo muito tão compactado que você não consegue ver o alcance das coisas que estão. Uma vez uma costureira que trabalhava para mim fez um acabamento tão ruim nas minhas peças, tão ruim, e eu não conseguia entender o que ela tinha feito ali. E aí, o que eu fiz? Né? O que eu tive que fazer? Era uma peça trabalhosa, toda de encaixe, de 2 cores. Eu tive que pegar uma peça, parar tudo que eu estava fazendo, pegar uma peça, desmanchar aquela peça, alfinetar do jeito que tinha que ser feita e dar para ela, coitada, montar de novo, porque ela, na realidade, ela não tinha entendido como é que se fazia, né? Aí, na hora eu fiquei com raiva, mas depois me deu dó. Me deu dó porque ela se sentiu assim tão envergonhada, sabe? Mas ela não entendeu. Modelagem industrial tem essas coisas, né? É um quebra-cabeça. Aí eu alfinetei tudo para ela. Aí a peça ficou bonita, vendeu tudo, não ficou uma peça na loja que eu trabalhava na época, né? Então, gente, o que você precisa? Você tem que ter aqui, sabe? Aqui paciência, porque aqui o universo está te dando uma chance premente de você reconstruir sem máscara, sem repetições, sem dano, aquilo tudo que você realmente sonha. Mas você vai ter que reconstruir, você vai ter que ter coragem de iniciar.
tudo de novo, tá? É igual aquele desenho, né? Aquele desenho não, aquele jogo, acho que é Banco Imobiliário, né? Eu nunca joguei aquilo não, mas eu só via, né? Retornar, volte para a última casa, né? Ou então aquele quadro do Silvio Santos, saudoso Silvio Santos, roletrando, né? Perde tudo, volta para o início, né? Quem é que gosta dessa sensação? É uma sensação de fracasso, né? Uma sensação assim, pô, eu errei o alvo, eu tomei as decisões erradas, eu entrei na rua errada. Mas é o que a espiritualidade está dizendo para você. Mas aqueles que têm coragem de seguir os conselhos da espiritualidade, por mais difíceis que sejam, são os que conseguem a longo prazo os resultados que querem. Olha aqui, ó, para confirmar, o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma abundância, sabe? Caíram 3 arcanos maiores aqui em 9 cartas. A carta do louco, que fala de reinício. A carta dos amantes, que fala de decisões, de boas escolhas. E a carta a carta da lua, que me fala dos perigos de enxergar no escuro, de fazer escolhas no escuro. Se você fizer tudo isso, você encontra a estabilidade que você quer. Aquilo que você está procurando há muito tempo, né? Que é o sucesso material que você tanto gosta, tá? Agora, você tem que fazer uma inversão nessa situação, ó. Do 9 de paus para o 9 de ouros, tá? O que isso quer dizer aqui? É tirar proveito daquilo que você já conquistou. Não, eu tenho um lugar, eu já tenho uma posição, eu tenho uma situação que eu conquistei, eu vou defender o meu lugar que eu conquistei. Entendeu? 9, 18, a carta da lua. A carta da lua aqui para você, né? Então não se iluda que você vai recomeçar 100% do zero. Você já tem um caminho. Você vai recomeçar com a sua experiência, né? Uma vez uma pessoa já tinha montado não sei quantas vezes uma loja lá. Aí eu virei para ele e caí na besteira de falar: você vai começar do zero de novo. Ela: não. Eu vou começar com a experiência daquilo que eu não tenho que fazer, porque agora eu sei o que eu não devo fazer. Toma, Alane, né? Foi aquela... De vez em quando a gente abre a boca para falar besteira, né? Ela falou: não, eu vou recomeçar com a experiência daquilo que eu não tenho que fazer. O que eu não tenho que fazer eu já sei. Agora eu vou desenhar o que eu tenho que fazer. Que coragem, né? Que coragem. Que coragem. E isso não foi ausência de medo. Quer dizer que essa pessoa estava sem medo, que essa pessoa não tinha ansiedade, que essa pessoa não estava angustiada com a situação? Não quer dizer nada disso. Simplesmente quer dizer que ela quis tentar de novo e muito sabiamente ela sabia de onde que ela tinha que começar, de onde que ela tinha que parar. E as suas cartas estão mostrando isso. Não adianta você ficar lutando com aquilo que você não desconhece. Ou você ficar imaginando e inventando desculpas para a sua situação. Não adianta, tá? E você tem que fazer uma escolha decisiva que tire você desse lugar de desonra. Que tire você desse lugar ruim que você tá. Eu tô num lugar desconfortável, não quero ficar assim. Então vá defender aquilo que você já tem. Cavaleiro de espadas com a carta do 9 de ouros. Aqui. Vai defender as suas conquistas. Você já tem uma base e aí você vai usufruir aquilo que você tem de melhor. 10 de ouros com a carta do louco. E aqui a resposta, a conclusão. Tá? E esse Rei de Ouros aqui é bem interessante ele cair como a síntese da sua mandala. Por quê? Porque esse é um arcano menor. Então me fala assim, Áries, está completamente ao seu alcance você conquistar isso. Depende só de você. Depende da sua capacidade de interiorizar as situações. Depende da sua capacidade de chegar adiante. Né? O teu público quer conteúdo, o teu público quer o quê? Quer cuidado, quer que você demonstre interesse, o teu público quer que você despeje as coisas boas que você quer, e você vai conseguir aquilo que você quer.
tá? Qual é a garantia que Áries vai conseguir alcançar isso que vai bater na porta dele, tá? Isso é tão vibrante que vai vir na sua porta, assim, ó. Não tem como você fugir, e essas situações serão situações que irão assustar você, tá? Porque assim, tudo tá muito parado, tudo tá muito engessado, e daqui a pouco as coisas começam a se avolumar, igual aquele bolo que tá crescendo no forno, né? Você já viu como é que é? Né? Pois é. Ele dá uma inchadinha e depois ele cresce de uma vez. Chega, Esmeralda. Qual é a garantia que Áries pode ter? Olha, o seu compromisso, né? Sua garantia. Você é uma pessoa compromissada. Você mesmo é a sua garantia. Você é o seu penhor. Carta do gato. Isso aqui me fala dos seus mentores espirituais, dos seus aliados que estão ali, ó. A sua espiritualidade está garantindo você. A sua espiritualidade está garantindo você, olha, que você vai ter o reconhecimento e o sucesso que você quer. A carta da lua, no baralho cigano, ela tem um significado diferente do baralho do tarô. Ela significa reconhecimento, honra, sonhos, né? A magia de conquistar as coisas, representa romance. Então aqui me fala o quê? Me fala dos teus mentores espirituais, teus aliados espirituais, estarem interessados em trazer o reconhecimento, a sorte, o sucesso que você tanto deseja. Que querem trazer o que você tem de melhor para fora. Que as pessoas elas vão reconhecer que esse processo difícil que você teve, que você está tendo, né, transformou em você uma pessoa melhor, uma pessoa com a mente muito mais clara, uma pessoa muito mais decidida e uma pessoa que tem a possibilidade de alcançar os sucessos. O seu intelecto, uma pessoa mais racional, né? E a carta do coração, tá? Tem sentimentos envolvidos nisso. Você não quer se sentir uma pessoa frustrada, você quer se sentir uma pessoa realizada. Né? Você não quer continuar correndo atrás do rabo como se você fosse um cachorro ali e não sai do lugar. Muito pelo contrário, você quer ter o sucesso que você quer. Não adianta aqui, isso aqui não adianta, tá? Isso aqui só vai conquistar isso aqui os arianos que tiverem coragem de meter o pé, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tá? Fora isso, você não vai conseguir. A carta da cobra, ó. É vencer o medo. Aqui tem o medo de sucesso, o medo de chegar adiante, o medo de superar as questões. Carta do navio. E a carta da estrela, tá? Só isso aqui. A carta da estrela me fala do quê? Do sucesso. Quando com a carta da lua, sucesso, força de vontade. A carta do... E junto com a carta da serpente, né? Me fala do quê? Me fala dos teus poderes místicos, empurrando você para a conquista daquilo que você quer. Me fala assim, olha, você é capaz. Me fala do teu magnetismo pessoal, da tua força de hipnotizar as pessoas que você não está usando, né? Você tem uma força assim de convencer, de fazer as pessoas entenderem as coisas de uma outra forma. O que a cigana está falando? Da sua inteligência, né? Porque não tem aquele ditado que diz assim, olha, Áries é cobra nisso. A gente fala assim, né? Quando uma pessoa sabe muito de uma coisa, nossa, fulano é cobra nisso. Então essa carta também, ela representa inteligência, representa conhecimento, aquele conhecimento oculto, ancestral, aquilo que a gente sabe, mas que ninguém nunca ensinou. É o conhecimento intuitivo, né? Aquilo que a gente já vai... Por quê? Porque está dentro da gente, por essa espiritualidade. A carta das nuvens. A carta das nuvens vem falando que aquelas coisas que você duvida, aquelas coisas que você acha que não vão vir para você, virão. Virão e te trarão realmente o sucesso que você quer. Vão fazer diferença na sua vida. Vão te trazer a superioridade que você quer. Então, você está a um passo disso bater na sua porta e vai te trazer um susto.
Vai te trazer um susto porque vai vir de um lado que você não imagina. Vai trazer revoluções por minutos, né? E vai fazer com que você realmente entenda as coisas como elas precisam ser vistas e analisadas. Tá? Então a cigana iniciou a sua leitura falando sobre exatamente questões que você tem que se defender o tempo inteiro, que você tem que abandonar, virar uma chave na sua cabeça, porque tem coisas que você vai precisar deixar para trás caso você queira avançar. E você vai avançar no caminho do seu sucesso. 10 de ouros, 9 de ouros, o rei de ouros caiu aqui. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver coragem de tomar as atitudes e as decisões que você está evitando, que você está adiando, você vai alcançar o sucesso com muito mais rapidez. E aí você vai vencer o medo de brilhar, o medo do estrelato, carta da cobra com a carta da lua, porque você vai enxergar que existem coisas pequenas que atrapalham o seu caminho. É como aquela pequena pedra no sapato, né? A cada pisada que lhe incomoda, até o ponto que faz um machucado e que vira uma ferida e que daqui a pouco você não pode calçar mais aquele sapato. E aí, você calçando um outro sapato, você descobre que na realidade tinha uma pedra ali dentro. Mas o estrago já está feito, você precisa curar. Mas isso fica uma lição. A lição de que toda vez que você vai calçar o sapato, você vai bater esse sapato para que não tenha mais pedra nenhuma e não te cause nenhuma aleijão mais no seu pé. Sabe, são as feridas da vida que nos ajudam a caminhar melhor. São as feridas da vida que nos ajudam a escolher qual é o sapato ou o caminho que a gente deve caminhar. E você tem uma coleção de feridas curadas. Confie. Confie no direcionamento que os seus pés estão levando, porque estão levando você para longe das suas dores. Tá bom, Áries? Muito obrigado pela sua atenção. A gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 18h30. E eu aguardo você junto com a Cigana Esmeralda, tá bom? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opitiar.